E para finalizarmos o vídeo de hoje, o último versículo ele se encontra em Salmos, capítulo 119, versículo de número 11. É um versículo bastante conhecido. Olha só. É Provérbios, só voltar, eu estava indo para frente. Salmos, capítulo 119, versículos de número... Esse aqui é o... Aqui, Salmo 119. Versículo 11 diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Lembra que eu falei no primeiro versículo sobre o coração ser um depósito, onde são guardadas as coisas? A palavra do Senhor diz aqui, em Salmo 119, versículo 11, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Primeiro eu falei sobre você fazer de Jesus o seu tesouro, né? E colocar o seu coração nele. Agora, há pouco eu falei sobre você, acima de tudo, guardar o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, as fontes da vida, as escolhas e decisões vão fluir, vão sair dele para nortear a sua vida, para te guiar. E que você deve colocar o seu coração em Deus para que essa direção venha de Deus e esteja no tempo de Deus, para que você viva a bênção de Deus. E aqui, Salmo 119, versículo 11, fala para que a guarda da palavra de Deus, a guarda da voz de Deus, seja em nosso coração. A gente pode fazer um reverso. Guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Nos leva, no Provérbios 4:23, a ter acima de tudo, guardar o nosso coração nele, e nos leva a fazer de Jesus o nosso tesouro. Você entende? Tanto do início ao final, né, de Mateus 6:21 ao último versículo, como de trás para frente também nós podemos ler em ordem e estudar e colocar em prática em ordem. E veja, o princípio aqui parte do não pecar contra Deus, ou seja, do não viver em desobediência. Quando nós escolhemos Jesus e fazemos de Cristo o mais importante da nossa vida, nós colocamos o nosso coração nele. E quando nós não escolhemos fazer de Cristo o tesouro da nossa vida, o mais importante da nossa vida, então nós não colocamos o nosso coração nele. E essa escolha e essa decisão, ela parte de um desejo egoísta. E muitas das vezes, a influência, ela sempre virá do maligno. A influência, ela sempre virá do pecado que está em nossa carne, por não querermos nos negarmos, tomarmos nossa cruz e segui-lo. Porque viver com Cristo e para Cristo é necessário uma vida de renúncia, uma vida de você abrir mão. E o maligno, ele não quer que nós façamos isso. Pelo contrário, ele quer que nós nos percamos nos nossos desejos, nas nossas paixões e em tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. E a nossa carne também não pensa diferente, porque nela está o pecado, e como ela está no pecado, né, como ela está nessa condição, então ela está inclinada para tudo aquilo que o pecado ele contamina. E vivendo dessa maneira, nós não estamos guardando a palavra do Senhor em nosso coração, como aqui diz, e estamos em desobediência para com Deus. Da mesma forma também, Provérbios 4:24, como nós lemos, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Provérbios 4:23, quer dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Da mesma forma, nós podemos seguir esse ponto de vista,
que se o nosso coração não estiver guardado no Senhor, que se as escolhas e decisões que nós vamos fazer não estão em Cristo, como no Salmo 37:4 nos instrui a fazer, deleita-te no Senhor e Ele satisfará e Ele realizará os desejos do teu coração, então nós vamos estar em desobediência também para com Deus. Nós vamos estar em pecado contra o Senhor. Agora, se guardar a palavra do Senhor em nosso coração, se nós fizermos isso, nós vamos evitar pecar contra Deus. Não vamos viver em desobediência contra o Senhor. Pelo contrário, nós vamos viver em obediência. E como eu falei no início, que nós íamos meditar e ver cada um dos versículos no seu ponto de vista, mas tendo o mesmo propósito, e o mesmo propósito que cada um desses versículos nos dá é que o nosso coração devia estar em Deus. Não existe ninguém na face da terra, não existe ninguém em todo esse mundo, não existe ninguém no nosso círculo de relacionamento, na nossa família, não existe ninguém capaz de entender o coração humano, capaz de conhecer o coração humano. Não existe ninguém que é capaz de compreender o seu coração. Não existe ninguém que pode pegar o seu coração de uma inclinação errada, aonde seu coração não poderia nem deveria estar, e realinhar ele. Não existe ninguém. Somente Deus pode fazer isso. E deixa eu te dar uma boa notícia. Deus, Ele sabe onde é que está o seu coração. Deus, Ele sabe o que tem no seu coração. E Deus ama você. E Deus ama o seu coração. E Deus deseja que você se volte para Ele de todo o coração. Não é com a boca, sabe? A boca é fácil falar, da boca é fácil as palavras saírem. Mas é como o Senhor, Ele diz: esse povo me honra com os lábios e me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Quando Deus fala coração, eu falei aqui, vou repetir novamente, Deus está falando sobre a vida. Deus está falando sobre o ser. Deus está falando sobre o depender. Está falando sobre o confiar, o crer. Então, você não quer o seu coração longe de Deus. Nós não queremos o nosso coração longe de Deus, porque se nós sabemos que Deus ama o nosso coração, e Ele mesmo vendo onde está o nosso coração e como está o nosso coração, e Ele tem o plano de curar o nosso coração, de libertar, de restaurar o nosso coração, então nós não vamos colocar o nosso coração para longe do Senhor. Pelo contrário, nós vamos, como a palavra do Senhor, ela fala lá em Joel, capítulo 2, versículo 13 e 14, para que rasguemos o nosso coração. A palavra do Senhor diz em Lamentações, capítulo 3, não lembro agora o versículo, mas se eu não estou enganado, é o versículo de número... Deixa eu abrir aqui rapidamente, para eu não acabar falando errado para vocês. Versículo de número 41, que a palavra ela diz para que nós nos voltemos para o Senhor e abramos o nosso coração a Deus que está no céu. Então, o desejo de Deus para mim e para você, nós sabendo, conhecendo essa verdade, é que é dele cuidar do nosso coração. Como eu falei, é de livrar o nosso coração dos perigos e dos riscos que tanto o maligno como o pecado eles têm para oferecer, porque é justamente esse o propósito, tanto do diabo como do pecado. Não é fazer com que a gente apenas viva uma vida de pecado, fazendo coisas que são contra a vontade de Deus, mas é principalmente afastar o nosso coração de Deus, porque como eu falei, o coração está referente à vida, e a vida está referente à entrega, à confiança, à dependência, a você crer. Então, Ele quer que nós, afastando o coração de Deus, creiamos em outra coisa, creiamos em outro alguém, dependamos de outras coisas, confiemos em outras coisas. E é aí onde justamente nós
nos afastamos de Deus. E esse afastamento de Deus faz com que vivamos em pecado, porque não estamos escutando a voz de Deus, então vamos viver em desobediência contra o Senhor. Mas como o Salmo 119 nos diz, esse é o remédio, aqui está a palavra. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então que Deus nos ajude a guardar a palavra dele no nosso coração, para que entendamos que o propósito maior é que nós creiamos, confiemos e conheçamos o amor que Deus ele tem por nós em proteger, abençoar e salvar as nossas vidas. Lembre-se, o coração é valioso e é precioso, e o único que o conhece e que o ama totalmente, completamente, é somente Deus. Então confie e entregue e descanse seu coração nele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Tchau.